Pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. No mercado de suínos, a oferta e a demanda estão equilibradas. Consumo de energia elétrica no Brasil subiu 4,6% entre os dias 1º e 16 de outubro. Disponibilidade de água no solo está próxima de 40 milímetros na maioria das regiões do centro-oeste brasileiro. JBS dá férias coletivas desde o dia 18 na unidade de Redenção e também na unidade de Marabá desde o dia 23. Cai a exportação de gado vivo do Brasil e Adriana Ferreira vai falar sobre o mundo VUCA. O agronegócio está começando. Oferta e demanda estão equilibradas e, com isso, os preços se mantiveram estáveis na última semana. Nas granjas do estado de São Paulo, o suíno terminado está cotado em média R$ 79,00 por arroba. Já no mercado atacadista, aquele que sai do frigorífico e vai para o açougue supermercado, a carcaça suína está sendo negociada a R$ 6,10 o quilo. Na parcial do mês de outubro, o preço médio na granja está 2,4% maior que a média do mês de setembro deste ano. Apesar da melhora no preço do animal, no mês, o preço do milho teve valorização maior no período, reduzindo o poder de compra do suinocultor. E na parcial do mês, com a venda de 1 quilo de suíno, foi possível adquirir 8,4 kg de milho, uma queda de 2,5% frente ao mês anterior. Para o curto prazo, a expectativa é de mercado frouxo e com as vendas na ponta final da cadeia em menor ritmo em função do período do mês. Segundo dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o consumo de energia no Brasil subiu 4,6% entre os dias 1º e 16 de outubro, ante igual período do ano passado. No mercado cativo, que é aquele mercado onde o consumidor é atendido pelas distribuidoras de energia, houve alta de 2,8% no consumo, com impacto na migração de clientes para o mercado livre, onde grandes consumidores podem negociar contratos diretamente com geradores. O ambiente livre, por sua vez, registrou aumento de 9,4% no consumo, também em reflexo dessa movimentação de clientes. Caso fosse desconsiderada, haveria queda de 1,1%, afirmou a Companhia de Energia Elétrica. E também informou que houve uma alta de 4,4% na geração ao longo do mesmo período. De acordo com mapa da Agritempo, Cepagre, Unicamp e Embrapa, a disponibilidade de água no solo estava próxima de 40 milímetros na maioria das regiões do centro-oeste brasileiro, desde o dia 12 a 16 de outubro. O calor forte impressiona na região, com informações de até 40 graus centígrados em algumas cidades, segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E essas condições, ela tem limitado o plantio da safra 2017-2018 de soja no Brasil e também de milho, que tem uma área reduzida nesta temporada. O volume de água disponível registrado é considerado muito baixo para a época do ano e duraria apenas cerca de 5 dias, levando em conta que evaporação diária de água em meio às altas temperaturas fica em torno de 7 a 10 milímetros por dia. E essa é a maior preocupação, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O plantio lá no Mato Grosso está em 14,4% da área total. E no mesmo período do ano passado, esse percentual passava dos 30%. O INMET alerta que, somente a partir dessa semana, deve iniciar o padrão mais chuvoso no Brasil, favorável ao plantio, pelo menos até o próximo dia 10 de novembro, como aponta o modelo climatológico americano. As condições climáticas não deverão retornar para o padrão seco.
Já estamos em outubro e este é o mês em que o Teleton comemora 20 anos. E você também pode fazer parte dessa grande festa, ajudando os pacientes da AACD. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 1234 505. Para doar R$ 15,00, ligue 0500 1234 515. E para doar R$ 30,00, ligue 0500 1234 530. Doando R$ 100,00, você ganha o Tonzinho ou a Nina. Mas se doar R$ 170,00, você leva os dois. É só ligar para 0800 772 2017 ou acessar o site teleton.org.br. Juntos, podemos atingir a meta de R$ 28 milhões, que será destinada à manutenção das unidades e do hospital AACD. E não se esqueça, nos dias 27 e 28, tem Teleton aqui no SBT. Participe, porque Teleton é acreditar. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer parcialmente nublado para a maioria dos municípios e Ceres, Lusiânia, Anápolis, Jataí e Ipameri terão chuvas isoladas e muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios. Porangatu, 33 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 30 a máxima e 20 a mínima. Ipameri, 31 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que, em meio à confusão causada pelas plantas que paralisou no Mato Grosso do Sul, após a Justiça bloquear seus recursos, agora é a vez do BNDES dar férias coletivas a 2 unidades, uma em Redenção e uma em Marabá, no Pará. Nós voltamos já já. Em meio à confusão causada pelas plantas que paralisou no Mato Grosso do Sul, após a Justiça bloquear os seus recursos em bancos por conta de dívidas tributárias lá no Mato Grosso do Sul, a JBS agora deu férias coletivas desde o dia 18 na unidade de Redenção lá no Pará e já anunciou também no último dia 23 mais férias coletivas nesse frigorífico. Em Redenção, a arroba do boi caiu mais de R$ 2,00, fechando aí na semana passada R$ 133,00, com o anúncio da parada da JBS local. Em nota, o grupo avisa que a paralisação é temporária por 20 dias nas 2 plantas, alegando baixa disponibilidade de matéria-prima na região em função da forte seca e também queimadas na época do ano. A nota termina com o grupo garantindo a volta à normalidade após esse período. Mas segundo o consultor Jordan Timo Carvalho, que atende pecuaristas e também unidades frigoríficas lá no Pará, ele disse que o mercado local confirma a falta de boi, mas teme pela pressão maior agora de outras empresas. De Marabá para baixo, morre entre 6.500 e 7.000 bois por dia, com 50% da JBS. Sem ela comprando, vai regular as escalas dos outros frigoríficos. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira, doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos, especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Bom, tem que estar, né? Tem que estar. Muvuca, todo mundo sabe o que é, né? Muvuca. É verdade. Agora, imundo VUCA. O que é VUCA? Olha, VUCA é uma nova terminologia para definir toda essa complexidade que a gente está vivendo. E até nós dois conversamos muito aqui sobre planejamento. E hoje a gente tem que levar esses 4 aspectos, Antônio, muito a sério.
Por que as pessoas falam que não dá para planejar? Primeiro, pela volatilidade. As mudanças são tão rápidas que os negócios não conseguem acompanhar. Então, hoje, com essa tradução, né, parece até muvuca mesmo, o mundo VUCA traz novas ferramentas de planejamento, muito mais simples, para você poder trabalhar com a incerteza, com a complexidade, com a ambiguidade. Como a incerteza? Se você olhar, hoje você tem tantos dados, tantas informações, que muitas vezes fica complexo demais, a gente se perde. Exatamente. Então, o que todo o mundo, né, das organizações estão aderindo? A um planejamento mais rápido, a um planejamento que faça leituras rápidas. Adriana, como assim? Aquele planejamento que a gente falava, vamos fazer um planejamento aí para 5, 6 anos? Hoje você tem que fazer um planejamento, trabalhar com uma estratégia de longo prazo, mas rever esse planejamento de 3 em 3 meses constantemente. E para alguns segmentos, olha só, o segmento do agronegócio hoje da pecuária de corte passa por esses impactos dessas variáveis, né, que estão acontecendo, principalmente em relação à JBS. Como que eu faço um planejamento? Você vai ter que fazer um planejamento para 1 ano, 2 anos, mas rever esse planejamento a cada semana, a cada mês. Então, é mais trabalho para que você possa entender a complexidade do cenário. Quer dizer, o que a gente tem que ter é um rumo. É um rumo, uma Só direção. Que nessa estrada eu não sei o que eu vou encontrar. Exatamente. Então, dentro do meu carro tem que ter corda, macaco, tem que ter arame, ferramenta, porque eu não sei o que eu vou encontrar, né? Você tem que pensar no clima, você tem que pensar no cenário econômico e hoje, cada vez mais, essa ambiguidade de dados traz muita confusão para os negócios. Então, a gente traz uma estratégia diferente, né, que é o VUCA, o mundo VUCA, para você entender como que esse cenário causa impacto negativo. Por isso, Antônio, que em alguns negócios as pessoas se sentem tão perdidas, eu não sei o que fazer. Primeiro que nós vamos ter que nos adaptar a esse cenário de caos, né? E aprender a ler esses dados que nem sempre são claros, mas que estão disponíveis em lugares diferentes. Isso é inteligência competitiva. Então, eu consigo ler uma informação, eu consigo observar um cenário e, a partir dali, unir. O que eu preciso? Pessoas estratégicas trabalhando, pessoas que tenham competência para trabalhar e que estão habituadas a essa VUCA. A essa VUCA, que às vezes é muvuca mesmo. Não sei não, viu? O negócio está meio estranho, viu? Bom, doutora Adriana Ferreira, eu gostaria até de conversar um pouquinho mais com sobre essa VUCA no próximo programa. Eu acho que é interessante a gente estar por dentro disso aí tudo, ok? Ok. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Antônio, muito obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que caiu a exportação de gado vivo no Brasil. Planejamento da safra de boi entra na sua fase mais importante para abate em 2018. É um minutinho só e eu volto já. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, agora em setembro último, o Brasil exportou 19.600 cabeças de bovinos vivos, resultando em um faturamento total de 12 milhões de dólares. Na comparação com o mês anterior, agosto, houve uma queda de 68% de faturamento, o que corresponde a 26 milhões e 800 mil dólares. Em relação à quantidade de cabeças exportadas, a redução foi de 64%, ou seja, 35 mil animais a menos. Os 2 principais países que colaboraram com esse cenário foram o Líbano, que importou 7.400 cabeças a menos do que no mês de agosto, e o Iraque, que importou 7.800 cabeças também a menos. E agora eu vou conversar com Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo, ele é consultor, gestor de risco em pecuária e diretor do Notícias do Fronte. E nós vamos falar sobre 2018, ou melhor, falar sobre o planejamento agora para o próximo ano. Rodrigo Albuquerque, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todo mundo aí de casa. Tá tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Tudo na santa paz. Rodrigo, nós estamos aí, como você falou, descendo de elevador e subindo de escada. A pecuária de corte está assim hoje. Só que nós não podemos parar. Nós temos que conviver com o que está acontecendo hoje.
Justo, E nós temos que planejar agora. justamente. Esses próximos 15, 20 dias, fundamentais, né? São fundamentais, Toninho. Você tocou num ponto importante. Ruim com o planejamento, pior sem ele. Então, o que está na nossa mão? É a gente gerenciar o que está acontecendo, né? E se a gente não gerenciar, pior vai ficar. Então, o que a gente está, enfim, focando? Pegando o gancho aí da sua proposição. Os próximos 15 dias vai começar a maior safra agrícola do país. Ela não é soja, ela não é cana, ela é pasto. Então, nos próximos 15 dias, a maioria das regiões produtoras já estão aí com uns 80 milímetros de chuva acumulado. Tem previsão de chuva para os próximos dias, né? Então, a gente deve começar aí com 100 a 150 milímetros de chuva. Quem cuidou do pasto como lavoura, já vai começar o período da produção. Quem não cuidou do pasto como lavoura, o pasto vai, antes de produzir, vai se recuperar. De toda forma, essa safra vai começar. Essa safra, Toninho, ela vai durar mais ou menos 9 meses. São os 2 meses de novembro e até o final de julho do ano que vem. Então a gente está à beira da entrada dos 9 meses em que quase 100% do capim vai ser produzido. E quando a gente pensa nessa dinâmica da produção, até julho de 2018, independente se você vai abater na sua fazenda animais de pasto, ou de confinamento de primeiro giro, ou de confinamento de segundo giro, em final de julho esses animais já vão ter saídos, ou para o abate ou para o trato fechado. É verdade. Então os próximos 9 meses vão depender do que vai acontecer justamente nesses próximos dias do arranque da safra de capim. Então é muito importante planejar nesse momento. Quer dizer, quem não planejar pode ter certeza absoluta que com essas intempéries econômicas e JBSianas que nós estamos vivendo no Brasil, pode ter certeza absoluta, você vai perder muito dinheiro. Não tenha dúvida, Toninho. Né? Se você não tiver um planejamento bem feito, o mercado pode até estar de vento ladeira acima, vamos falar. É verdade. Né? Mas você não vai aproveitar. Você não está preparado para isso. Exato. Rodrigo, vamos para o intervalo comercial, mas nós vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre o planejamento, que é muito importante para você não ter surpresa negativa. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com o Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo ele é gestor de risco em pecuária e também é diretor do Notícias do Fronte. Ô Rodrigo, o preço da arroba do boi agora com esse problema que nós tivemos, carne fraca, JBS, e delata e não delata, e tem problema lá no Mato Grosso do Sul, resolve o problema no Mato Grosso do Sul, depois vem o problema do Pará, sobe, desce e o cara fica meio baratinado, fica meio com problemas, não sabe o que fazer direito, se segue um processo legal ou não. Na sua visão, a melhor coisa, pelo menos na minha é assim, eu acho que o pecuarista, mesmo que a arroba não esteja boa nesse momento, ele tem que seguir planejando e fazendo a coisa certinha, né? Não tenha dúvida, Toninho. Não largar. Não, de maneira nenhuma. Eu acredito, Toninho, que a gente vai passar por dias melhores em 2018. Eu não estou pessimista para 2018, pelo contrário. Agora, mesmo que a gente, vamos falar, a pessoa que está pessimista, se ela não fizer planejamento, vai piorar. E a pessoa que está otimista, que acha que o mercado vai melhorar, sem planejamento, ela não vai poder aproveitar. Então, não vamos perder, nos próximos 15 dias, a gente tem uma grande oportunidade falando em planejamento. Você aí vai ter que levar seus animais para tomar o protocolo sanitário, a vacina, o vermífugo, né, da campanha de novembro, que está aí para começar, daqui uns dias. Já que você vai levar seus animais no curral, o ideal é que você não perca essa oportunidade de pesar esses animais. Porque se trouxer de novo para o curral, já começa a dar problema. Exato. Então você tem que levar no curral. Aproveita, aplica direitinho o protocolo oficial da campanha de vacinação. Verdade. E aproveita a oportunidade, a passagem desses animais no curral para você pesá-los. Quando você pesa os animais, você consegue entender qual é o perfil de venda que você vai ter ao longo da safra de capim. Você já sabe o que vai acontecer. Exato. Você já tem o norte. Por exemplo, você tem bezerro de 7 arrobas. Estabelece a meta para esse bezerro de 7 arrobas hoje. Ele vai virar um boi magro, um garrote de 11, um boi magro de 12, um boi magro de 13 arrobas. Quando você estabelece, pesa o animal, estabelece a meta, a gente consequentemente consegue determinar qual é o produto de nutrição que esse animal vai ter que receber para poder engordar aquilo que você quis e mais importante do que isso,
de quanto em quanto tempo você vai checar se esse animal está cumprindo ou não a meta. Quer dizer, na verdade, ele vai ter uma radiografia do rebanho dele e vai saber o que ele vai fazer e como fazer. Para os próximos meses. Aí fica até barato. Fica barato. E eu vou falar uma coisa, eu não conheço os pastos de você que está em casa, não conheço absolutamente nada da sua fazenda, mas eu te garanto, seguindo esses 4 passos que a gente falou, o seu resultado vai melhorar, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho certeza absoluta. Rodrigo, eu vou te dizer um negócio, fazer planejamento é uma questão de costume. Depois que a pessoa costuma fazer e vê que dá resultado, ele não para mais. É igual andar de bicicleta, fica difícil enquanto você não senta em cima de uma, depois que você começa, vai embora. É incrível, né? É desse jeito. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, eu acho que foram dicas aí sensacionais e eu te espero aqui mais vezes nos próximos dias. Vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigado, Rodrigo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram, as criam. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, a maior cobertura jornalística da TV. Jornal Serra Dourada, segunda a sábado às 7h20 da noite. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.